Então, vamos aí começando o capítulo 16. Então, formalmente, a gente já passou metade do livro, né? E a gente tem feito aí duas aulas para cada capítulo, porque os capítulos têm muito conteúdo. E esse talvez seja o capítulo mais longo do livro. E eu achei algumas coisas muito importantes para a gente fazer uma análise, porque ele está indo visitar agora um outro centro, diferente do centro do Clementino, né? Vocês estão lembrados? E do Raul Silva, né? O Clementino era o diretor espiritual, Raul Silva era o dirigente, né? Encarnado. E aí a gente vai ver dois trabalhos completamente diferentes, né? Dois centros simples, não muito grandes, né? Não dá pra gente comparar com uma Federação Espírita do Estado de São Paulo, que recebe milhares de pessoas por dia. A gente está falando aí algumas pessoas. Esse centro, a gente vê que tem uma movimentação muito maior, né? De encarnados e desencarnados do que o outro. Mas são trabalhos mediúnicos muito diferentes. Mas a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse é que quando ele descreve o lugar, sempre um lugar simples. Então, a gente quando pensa numa casa espírita, numa casa cristã, né, num templo, eu diria assim, a gente não tem que ficar preocupado com o tamanho e com o luxo, porque isso tudo é irrelevante. Eles estão procurando casas onde exista o cristianismo redivivo, a mediunidade com Cristo, esse trabalho de caridade, de amor verdadeiro, né? Ajudando tanto os encarnados como os desencarnados. Então, a gente vê esse lugar pequeno, né? E ele está cercado por desencarnados, com muita gente entrando e saindo, né? Gente encarnada mas cercado de desencarnados. O Chico já falava que quem tem poucos acompanhantes, poucas testemunhas invisíveis, tem sete. Então a gente imagina aí o número de pessoas que entram aí e saem dentro de uma casa espírita. E aí, oi, Celinha. Então aí a gente vê a importância da proteção espiritual de uma casa espírita. E eu vou trazer isso para o nosso lar também. Porque a gente entra e sai, né? Algumas de nós somos professoras, outras trabalham no setor médico. O tanto de gente que a gente convive, e esbarra, que a gente não sabe qual é a vibração, qual é a qualidade de pensamento, qual que é a qualidade de vida, né? E a gente pode trazer essas companhias para casa. No centro espírita, a gente vê esses vigilantes, né, que fazem essa triagem dos espíritos que podem entrar, acompanhando os encarnados e os que devem ficar do lado de fora, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. E na nossa casa, a gente pode proteger a nossa casa principalmente com a prece, com o evangelho no lar. A importância do evangelho do lar, a gente já falou várias vezes. Ele é aquela faxina espiritual, ele é que mantém a proteção magnética que dá a nossa casa. Fundamental para que a gente não seja uma porta aberta para quem quiser entrar, né? Então, nessa triagem do centro espírita, que a gente vê esses guardiões, esses vigilantes na porta fazendo, a gente percebe que o mais importante é a intenção do espírito acompanhante, do encarnado, né? Desse obsessor, vamos chamar assim, dos obsessores. Se a intenção desses obsessores é de fazer baderna, se eles não estão prontos para repensar as suas escolhas, eles têm o livre-arbítrio deles. Mas eles não vão entrar dentro da casa espírita. Muitas vezes, na nossa casa espírita, a gente vê como se fosse um grande hospital, né? O Chico Xavier, aqui em Portland. Em cima da nossa casa espírita, esse galpãozão, parecendo um hospital de guerra mesmo. E se a gente fosse visitar um hospital, a gente podia entrar no hospital a hora que a gente quisesse? Com quem a gente quisesse? Do jeito que a gente quisesse. Então eu tomei uma garrafa inteira de uísque e uma de vodka. Eu tô completamente bêbado. Vão me deixar entrar no hospital? Não vão. Eu tô querendo entrar no hospital para quebrar todos os equipamentos do hospital. Vão me deixar entrar no hospital? Não vão deixar entrar no hospital.
a gente vê essa triagem que é feita pelos mentores, né, pelos assistentes aí do dirigente da casa espiritual, a gente percebe que não é o desamor de Deus, não é Deus que não está dando chance para todo mundo. Tá falando, não, eu vou ajudar um, mas não vou ajudar os outros. É o respeito ao livre-arbítrio. Porque a gente tem que entender que tem gente que está pronto para ser ajudado e tem gente que não quer ser ajudado ainda. E Deus respeita isso, né? Eu acho que foi outro dia eu escutando, acho que foi o Rossandro que falou outro dia que a pior coisa que Deus podia ter feito pra gente era ter dado o livre-arbítrio, porque aí com isso a gente só toma a decisão errada, né? Ia ser mais fácil se ele tomasse a decisão pela gente, né? Mas o que a gente está vendo aqui, então, é que essa intenção é muito importante se o espírito vai acompanhar o encarnado ou não dentro da casa. Todos aqueles que querem ser ajudados, eles vão estar sendo ajudados. Todos aqueles que estão procurando a paz, consolo, eles vão entrar, né? Eu, eu achei essa figurinha com essa casa, com esse templo aí dentro de uma bolha, porque é exatamente isso que acontece. Pela vibração, eles não conseguem entrar. A vibração é muito alterada. Agora, o mais interessante que eu achei é que aí tá falando, né? O tópico dessa semana do capítulo 16 é mandato mediúnico, mas eu acho que ele podia ser muito bem segurança espiritual do ambiente espírita, da casa espírita. Porque ele fala bastante disso, da importância disso, né? E a gente vê que muitos de nós que não temos a clarividência, a gente não consegue enxergar a presença dos mentores na casa espírita, mas eles estão lá. Assim como eles estão aqui agora, cuidando da gente, né? Cuidando da gente e cuidando dos nossos acompanhantes invisíveis também, né? Então, essa segurança, como é que ela funciona? O mentor da casa, o dirigente espiritual da casa, ele tem seus assessores. Esses assessores não necessariamente são espíritos tão evoluídos quanto ele, né? A gente viu que o mentor da casa é o Gabriel, né? Mas ele coloca esses espíritos para fazer essa parte de vigilância, né? E os espíritos mal intencionados, eles já são barrados na entrada, então os encarnados entram e os desencarnados mal intencionados ficam do lado de fora. A mesma coisa acontecia na outra casa, vocês lembram disso? Na outra casa espírita do Raul Silva, né? Mesma coisa. Quando eles sentem que o espírito está preparado para escutar a mensagem fraterna, sim. Se não, não, né? Existe essa faixa magnética, ele fala inclusive de uma faixa magnética azul, protegendo não só a mesa de trabalho, a mesa mediúnica, onde o médium ah, vai estar recebendo as mensagens, vai estar fazendo a psicografia, né, a dona Ambrosina, mas ele também fala dessa faixa magnética separando é, aqueles que vieram pedir ajuda daquele dos médiuns também, né? Para quê? Para que os médiuns que estão fornecendo ajuda não recebam toda a interferência inferior de pensamento que vem dos encarnados e desencarnados. Então, o nosso pensamento, a gente vai no centro e aí a gente fica levando a nossa malinha de pedra, né? Tô preocupada com o meu marido, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha irmã, com o trabalho, com a doença, com a casa, com o filho. E aí a gente fica com isso, com esse petitório o tempo inteiro. E isso vai ficar bombardeando aqueles médios mais sensíveis, como no caso da Dona Ambrosina, né? Então, a gente vê a importância da prece, da leitura, do trabalho, da preparação para o trabalho mediúnico mesmo, né? Para que haja uma pacificação, uma limpeza, uma proteção maior, tanto para os trabalhadores, quanto para os assistidos, quanto para as companhias espirituais, né? É, e esses guardiões espirituais, eles ficam monitorando o ambiente, né? Meio como um leão de chácara prestando atenção. E isso não é falta de bondade de Deus.
Não, isso é disciplina. Isso é respeito ao livre-arbítrio. Porque às vezes a gente, como mãe, né? Acho que todas nós somos mães. Quantas vezes a gente vê filho fazendo besteira e a gente fica querendo convencer o filho a não fazer aquela bobagem? Deus não faz isso com a gente. Ele inspira a gente, falando assim, ó, então, tem um caminho melhor para você ir. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. E a gente, muitas vezes, a gente quer impor a nossa vontade em cima do livre-arbítrio do outro, né? Achando que isso é o melhor. Então, ele fazendo isso, ele falando, tá bom, você quer fazer bagunça? Então, para mim não funciona assim. Então, eu deixo você do lado de fora esperando. Isso vai evitar a desordem dentro da casa espírita, porque se esses elementos entram na casa espírita, como uma pessoa, se eu, como eu estava dando um exemplo, se eu tivesse bêbada entrando num hospital, eu ia criar um tumulto e eu ia em cima, atropelar o direito de várias outras pessoas. Que eu não posso isso. Eu não tenho direito. O meu direito acaba onde começa o direito do outro, né? A médium, a Dona Ambrosina, ela tem uma proteção espiritual. A gente vê, né, isso desse mandato mediúnico, essa responsabilidade maior, né? Que é como se fosse um badge de honor, né? Esse desenho eu peguei do projeto Imagem. E aí, vejam que eles desenharam em cima da cabeça da médium, né? Que é essa senhora aí que tá com o vestido cor de vinho, a Dona Ambrosina, um halo opalino e um funil de cabeça para baixo, né? Luminoso. Então a gente vê que pelo merecimento dela no trabalho do bem, ela recebe esse funil, porque a mediunidade dela é tão intensa que se ela não tiver esse filtro de conteúdo, ela vai receber todas as formas pensamento dos encarnados e dos desencarnados e ela vai se desequilibrar, né? Então, esse funil ajuda essa senhora a se manter equilibrada e também funciona como um contato com o mentor. E eu achei muito interessante porque, no caso dela, para ela ser esse intermediário mediúnico, o filtro tem que passar pelo Gabriel, que é o mentor dela, e por ela. Não basta só passar por ela, né? E eu fiquei pensando em médiuns como Chico Xavier, por exemplo, ou como o Divaldo Franco, né? O Divaldo brinca que nunca pôde dirigir porque ele vê tanto espírito que ele ia atropelar quem estava vivo e parar para quem está morto, né? E, e aí eu fiquei pensando na influência que a dificuldade que deve ter, né? Quando naquelas salas grandes como na Mansão do Caminho, lá em Salvador, o Chico recebendo aquelas centenas de pessoas todas as noites, pedindo ajuda, pedindo psicografia, ele receitando um monte de coisa todas as noites, centenas de receitas todas as noites. Se não tivesse um filtro como esse, como é que eles funcionariam? Eles enlouqueceriam, né? Porque a gente, o nosso cérebro, ele tem uma barreira que a gente não consegue enxergar todas as graduações de som. Ou a gente não consegue enxergar todas as graduações de luz, a gente não consegue escutar todas as graduações de som. Imagina se a gente tivesse esse impacto de escutar tudo e ver tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Ia ser muito difícil a gente conseguir ficar em paz, né? E aí fala um pouco da dona Ambrosina. Ah, outra coisa que eu queria comentar desse desenho que eu achei interessante é que você vê que os espíritos que estão necessitados, como esse aqui do lado direito, eles estão fora dessa faixa magnética, eles estão sendo isolados. Os espíritos mais evoluídos que vão estar auxiliando esses 14 médios, né, que vão estar trabalhando, eles podem entrar. Então, existe uma barreira vibratória, né? Bom, aí vamos falar um pouquinho da dona Ambrosina, né? Ela teve um acordo já no plano espiritual com o Gabriel para trabalhar junto. Esse era o plano.
Então ela já, para quem já leu o livro dos mensageiros, Os Mensageiros, deve lembrar que existe um pré-preparo, né, para esses médiuns que têm uma mediunidade mais missionária, né? Como dito isso, eu estou pensando numa, por exemplo, uma Dona Ivone, ou estou pensando no Divaldo, ou no Chico, né? Que psicografam vários livros e que a gente sabe que realmente trabalha nos dois planos como intermediário o tempo inteiro, né? Mas ela, a Dona Ambrosina, ela ganhou esse título de mandato mediúnico, né? Esse título especial por causa do comportamento dela, né? Porque o trato que foi feito no plano espiritual, ela podia seguir ou não podia, ou ela podia começar e mudar de ideia no meio do caminho, né? Então funciona mais ou menos que nem um relacionamento de uma sociedade. Você pode começar uma sociedade enquanto tá tudo bem, acertar um monte de coisa, e depois você começa a falar assim: não, não quero mais isso pra mim. Eu não quero mais, sei lá, vender peixe. Eu gosto é de construir carro. Quero fazer outra coisa. Então, o médium, ele tem esse compromisso, ele tem o preparo, mas a gente vê que esse galardão foi dado a ela por mérito, pela sua disciplina, pela sua seriedade. E uma coisa que eu não sei se vocês notaram, mas todos os nomes que tem nos livros de André Luiz, eles têm uma simbologia. Os nomes deles não são feitos ao acaso. E aí eu resolvi procurar o significado da palavra Ambrosina. E a palavra Ambrosina, ela vem do termo latino chamado Ambrosius, Ambrósia, que significa imortal ou divino. Então a gente vê que essa pessoa é um elemento diferente, né? E E ela está vivendo há 20 anos essa mediunidade linda cristã, com disciplina, com compromisso, e ela cada vez mais recebe a proteção do mentor. E a gente pode pensar, e se ela não tivesse, o que que teria acontecido? O mentor teria abandonado? Não, teria respeitado o livre-arbítrio dela, né? Então ela tá lá na sala, ela tá sendo bombardeada o tempo inteiro por solicitações desconcertantes, por petitórios, por súplicas vindo de encarnados e desencarnados. Então ela tem uma clarividência, uma clareaudiência, ela tá lá misturada em tudo, né, nos dois planos. Então ela usa esse filtro, né, esse funil para se conectar com o mentor, com o Gabriel, para evitar essas interferências de fora, né? E a gente vê que quanto mais um médium ele trabalha no bem, ele ganha o respeito dos encarnados e ele ganha o respeito dos desencarnados, né? Então, o número de pessoas que vão buscar com os pedidos só aumenta, né? E essa mediunidade dela, ela tá precisando dessa proteção maior, né? Esse mentor que é muito mais evoluído do que todos os que estão ali naquele conjunto, né? Que tá protegendo para que ela não receba os pensamentos em desequilíbrio, porque ela está sendo instrumento do bem. Agora, é interessante a gente pensar que a quem mais é dado, mais será pedido. Aí vem a nossa responsabilidade. E aí, alguns de nós pode falar assim, não, mas eu não quero isso para mim, eu não quero essa responsabilidade para mim, né? E aí a gente pode voltar à ideia, não, mas isso fica para próximo, porque ele deixa muito claro no livro que esse mandato mediúnico deve ser o objetivo de todos nós, como espíritos eternos. Olha só isso, gente. Vou repetir. Ele deixa claro que o mandato mediúnico deve ser o objetivo de todos nós como espíritos eternos. Não nessa encarnação ainda, mas com a esperança não muito longe, né? E aí eu fiquei pensando também ela, né? Ela vê é, tudo que está acontecendo, vê inclusive que existem duas pessoas más na sala, a aflição que ela sente, né? E aí eu fiquei, e a gente que é médium,
A gente muitas vezes tem essas impressões, a gente sente o cheiro de longe, né? A gente sonha, a gente fica com aquela sensação desconfortável, a gente não sabe explicar o que, nem como, nem porquê, mas sabe que tem alguma coisa errada. Então a gente tem que entender que a respeitar esse sentido da gente e confiar. E ela recebe um conselho que eu acho que é atualíssimo para todos nós nesse momento que ela fica aflita, né, em relação ao que fazer com essas pessoas que assassinaram o moço. Aí o mentor que está lá do lado fala: é preciso que a aflição não nos perturbe. Lembre-se que nos achamos aqui para auxiliar e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-te, sustentando o próprio equilíbrio. Então ela está falando: não entra na faixa. O outro é doente. Somos devedores de amor e respeito uns para os outros, e quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. Olhe para essas criaturas, para esses irmãos infelizes, como pessoas dignas de piedade. Então, esses irmãos que estão comprometidos no mal, eles são doentes, precisam de carinho, né? E aí ela corta a sintonia, corta o medo. Então a gente vê que essa aflição é uma coisa que a gente não pode trazer no dentro do nosso dia a dia. A gente ter essa confiança de que a gente não está sozinho, que a gente está sendo auxiliado, né? E a gente vê que é uma mulher sofrida, ela tá aí com o semblante de ruga, mas traz a paz dentro dela. Sabe ajudar os outros para que os outros se ajudem. Eu achei tão bonito isso, porque tem tantas vezes que a gente quer dar o peixe. Ainda mais nós que somos mães. Aí, muitas vezes a gente quer pegar na mão e falar: Ó, tá aqui o peixe, vai lá. E não adianta. A gente não pode dar o peixe. Não, não dá para cortar o caminho. A gente tem que mostrar o caminho. Mas cada um tem que andar com as próprias pernas, né? Então ela abdicou das facilidades da vida, da matéria, até do casamento, para ajudar o próximo. E Mas ela não é perfeita ainda. A gente vê que quando perguntam, e aí, ela não erra, né? Ela não erra. Ela pode errar, assim como os mentores que estão lá também, né? Então, mesmo os mais evoluídos, como a dona Ambrosina, né? Ou mesmo o Gabriel, não vai conseguir resolver o problema do outro. E eu tô pensando de novo, né, em nós todos como mães. Talvez até como esposas, como parceiro, a gente pode tentar resolver o problema, como filho, como pai. Muitas vezes a gente quer resolver o problema do outro, né? Alguém que a gente ama muito. Mas a gente tem que lembrar que cada um segue seu livre-arbítrio. E aí o que ela faz? Ela leva amor, ela leva esperança e ela tenta ajudar a cada um se ajudar-se. E qual é esse segredo de cada um se ajudar-se? Esse respeito ao livre-arbítrio, né? Porque às vezes a gente acha que dando peixe a gente está resolvendo o problema do outro e não tá. Porque a gente mal consegue resolver os nossos. E quantas vezes a gente vai no centro esperando que o médium que está dando passe resolva o nosso problema? E não vai resolver. Por mais que o médium seja amoroso, amorável, carinhoso, preocupado, caridoso, a hora da prova a gente passa sozinho. Na porta a gente passa sozinha, um de cada vez, né? E a gente tem que lembrar disso. A vantagem da gente ir para o centro, a gente conversar com pessoas que a gente confia, que a gente respeita, é que a gente muitas vezes desabafa, a gente troca ideias, recebe inspirações positivas, vai no centro, tem o passe, tira aquele peso extra da ansiedade, da preocupação, da aflição, do medo, para que sem essa bagagem extra a gente consiga agir melhor. Mas ninguém vai resolver o meu problema.
Nem a pessoa que mais me ama, que é minha mãe, ela não vai. Enquanto eu não quiser me ajudar, as coisas não vão mudar, né? E tem aquela história que enquanto eu continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Aí vamos falar um pouquinho do Gabriel, né? Que é o mentor mais elevado que a gente está vendo desse centro da casa. Ele é o mentor que dá o suporte à dona Ambrosina, né? E ele entra no salão, assim, uau, super iluminado, acompanhado por médico, por professores, por auxiliares. Diferente quando a gente viu o Clementino entrando no centro do Raul Silva, né? Vocês lembram que ele entra sozinho, também um ser muito mais evoluído. Então é um espírito bom, né? Mas não é um espírito perfeito ainda, né? Então, os trabalhadores que estão ali junto com o Gabriel são. Eu achei interessante o Hilário, né? Pensando, nossa, já é tudo o espírito perfeito aí, puro, né? E o Aulus explica, não, não. Eles têm uma visão muito mais ampliada do que eles tinham quando eles estavam na Terra, né? Porque eles estão sem a carcaça do corpo. Mas eles não atingiram a sublimação absoluta, eles não são perfeitos ainda. Então, eles estão aprendendo, estão estudando, estão trabalhando. Eles eram médicos na Terra, eram médicos bons. Aqui eles não têm mais aquela ambição, aquele orgulho que a gente vê nos médicos da Terra. Não fazem os mesmos erros, mas eles ainda podem errar. Eles vão ter que voltar. Então, eles estão lá para ajudar no diagnóstico dos doentes espirituais que chegam até ali. Mas justamente porque eles não são perfeitos, eles podem errar também no diagnóstico, né? E eu achei isso interessante, porque muitas vezes a gente tem essa impressão de que espírito sabe tudo e não sabe. E esse capítulo fala isso pra gente. Mesmo na hora dos papeizinhos, eu achei tão surpreendente, né? Aquela pergunta, mas se a pessoa tiver morrido, né? E aí, quem que vai falar? O espírito pode não saber que ele já morreu. Então, a gente tem que usar o bom senso, a nossa fé, mas a nossa fé baseada no que faz sentido, não uma fé cega, fantasiosa, né? E aí o Gabriel chega junto com esses seus amigos, com esses mentores, trazendo esse alimento para as almas que estão ali. E qual é o alimento que ele está levando? Paz, esperança e otimismo. Olha isso, coisa linda, gente. Todas nós podemos dar isso, dentro e fora de casa. Uma palavra, na hora certa, pode trazer aquela esperança para aquela pessoa que está sofrendo. Um sorriso pode trazer otimismo. Um abraço pode levar paz. A gente pode ser esse entregador desse alimento espiritual, onde quer que a gente esteja. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando para Jesus, consciente ou inconscientemente. O bom é quando a gente começa a fazer isso e não tem nem consciência, né? Quando a gente está fazendo bem e nem percebe que está fazendo bem, né? Então, esses trabalhadores espirituais estão aí junto com Gabriel para auxiliar o trabalho que está acontecendo, né? Eles estão desencarnados, eles trazem a bagagem moral e intelectual que tinham na Terra. Então, a gente morre, não vira perfeito, continua sendo o que que é. Então, não é que morreu e virou sábio, e todo mundo que está ali virou Einstein, não, não virou. Tem o conhecimento que tinha. A morte é a transição que não altera a nossa conduta nem os nossos valores morais. Se eu sou viciado e alcoólatra, encarnado, eu vou morrer e vou continuar viciado e alcoólatra. A gente viu isso no capítulo anterior, não foi isso?
Mas com a morte do corpo, como a gente estava falando, essa carcaça, a minha mãe sempre compara com um escafandro, né? A gente, sem essa carcaça, a gente consegue alargar os nossos horizontes, a gente consegue entender melhor a realidade espiritual, a amnésia saiu, e aí eles têm a consciência de que eles sabem muito pouco. Então, diferente daqui, que a gente acha que a gente sabe muito, eles chegam lá e falam assim: nossa, eu sei muito pouco. E aí eles fazem o quê? Eles ajudam para aprender. Eles auxiliam para ser auxiliados. Que eu acho que é uma regra que todos nós precisamos aprender. Porque a gente, na maioria das vezes, a gente está muito pronto para receber, mas não está pronto para dar. Não está pronto para sair da nossa zona de conforto, de parar de fazer o que a gente quer. E Jesus falou para a gente: é dando que se recebe. A prece de São Francisco é o melhor exemplo aí dessa conduta, né? Amar mais do que ser amado, perdoar mais do que ser perdoado. Então eu queria, a gente já tinha comentado uns tempos atrás da escala espírita, mas eu quis voltar um pouquinho só para a gente fazer essa avaliação, porque a gente vê esses espíritos super iluminados chegando, né? E fica achando que é tudo espírito puro. Não é. Mesmo os espíritos bons, a gente vê, é claro que essa escala espírita, ela não é uma coisa preto no branco, né? É simplesmente para dar um guia, uma ideia para gente. Mas o que eu achei interessante é que a hora que chega no espírito puro, é puro, não erra mais, acabou, não erra mais. A gente sabe que mesmo o espírito puro, ele pode ter graduações diferentes, né? Essa relativa pureza e perfeição, porque a gente nunca vai ser tão puro e tão perfeito quanto o Pai, né? Então a gente vê Jesus, que é um espírito de esfera crítica, então ele já tem uma graduação, é como se tivesse júnior, médio, sênior, né? E a gente vê que mesmo os espíritos de esfera crítica, eles têm níveis de diferença. Jesus cuida de um planeta, tem um que vai cuidar de um sistema solar, o outro vai cuidar da galáxia, o outro vai cuidar de muitas galáxias. Cada um dependendo aí do seu conhecimento, né? E cada um deles vai ter a sua equipe de trabalho auxiliando para que tudo seja feito, né? Então não é porque eu sei tudo, vamos supor, eu sou engenheiro civil. Em teoria eu teria que saber construir uma casa, fazer tudo dentro da casa. Eu aprendi isso. Mas a hora que eu vou construir uma casa, eu vou focar no macro. Eu vou contratar um eletricista, um encanador, uma pessoa para levantar a parede. Não significa que eu não saiba fazer. E a mesma coisa que vai acontecer com esses espíritos de esfera crística. Então a gente vê Jesus tendo a sua equipe verdade, né, que ajudou Kardec na codificação espírita e passando essas mensagens. São os espíritos muito evoluídos, com muito conhecimento. A gente sabe, inclusive, na criação do planeta que existiram aí engenheiros genéticos para fazer coisas diferentes, né? Os engenheiros que planejaram as árvores são diferentes dos engenheiros espirituais que planejaram os animais, que andam na terra, os que andam embaixo da água no mar, ou os que voam. Então a gente vê que essa equipe é muito grande. Então, quando a gente está trabalhando no centro espírita, a gente tem que pensar que a ajuda vai vir de acordo com as nossas necessidades. Não tem por que eu colocar um professor de pós-doutorado para ensinar beabá para o meu filho de 7 anos. Não precisa disso. E eles vão colocar ali o recurso necessário para fazer aquela pessoa ser bem-sucedida, sempre respeitando o livre-arbítrio. Então, para a gente concluir, e essa semana que vem a gente vai falar. Vão aprofundar no mandato mediúnico e nessa parte de psicografia, né? Então, para a gente concluir, a segurança espiritual é essencial em toda reunião mediúnica. A gente vai ver na próxima aula
A gente vê a prece, a gente vê a leitura, a gente vê a importância do campo mental, dos médiuns, dos trabalhadores, para que o trabalho funcione da melhor maneira possível. A gente vê que existe uma equipe de desencarnados muito maior do que de encarnados. A gente às vezes fica achando que a gente faz muito quando a gente faz 10% e a equipe espiritual faz 90%. E a terceira coisa que eu quis foi a gente não deixar que as aflições nos perturbem. E eu acho que esse é uma lição para todas nós, porque nós vivemos num mundo de expiação e provas, onde aflições fazem parte do nosso dia a dia. Tem alfinetadas menores e marteladas maiores, né? E aí, a gente lembrar de confiar e entregar. Chamar o nosso anjo da guarda, porque todos nós temos o nosso protetor. Pedir para ele auxílio, para que ele esteja conosco, para que ele nos inspire, nos proteja, nos guie e entregar. Mas principalmente não adianta a gente se afligir pela dor do outro, porque para cada um tem que resolver o seu próprio problema, por mais que a gente ame o outro, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E aí agora a gente abre para as perguntas. Eu achei muito interessante isso de ver como dois centros podem ser tão diferentes um do outro, né? O trabalho, é claro que um a gente estava vendo, o do Clementino era um trabalho mediúnico de desobsessão, esse a gente vai ver que é um trabalho de psicografia, né? Mas como a montagem, a equipe é diferente, né? Dependendo das necessidades de cada grupo. E a seriedade, né? Desse mandato mediúnico, do trabalho do médium, porque às vezes a gente fica com preguiça, a gente arruma desculpa para não ir no trabalho, tá cansado, tá com sono, e a gente esquece que tem uma equipe lá trabalhando aí, sério, para fazer as coisas acontecerem, né? Quem quer comentar? Eu achei assim, como é fantástico, né? Como tudo é encaixado, né? Então, como você falou, a gente vai num centro para pedir ajuda, mas na verdade a gente não tem que ir lá procurando já uma resposta prontinha, né? É tudo que está encaminhando junto para te inspirar, ou te intuir, ou te dar uma palavra. Como se, por exemplo, se fosse numa psicóloga, o psicólogo não vai te falar, ó, essa é a solução do teu problema, né? Ela vai te induzir para você acabar entendendo o seu problema. Para Então, você acho que. pensar, mas se você não mudar, Uhum, posso falar para você, exatamente. Mariângela, você tem que ir lá toda semana tomar passe. Você está precisando tomar passe. O mentor está falando, olha, tô inventando uma coisa, né? Então, essa Bom, doença que você está tendo, você tem que ir no médico, mas você precisa vir tomar o passe também. uhum, Mas antes, não adianta só vir tomar passe, você tem que escutar a palestra antes. Por quê? Porque o obsessor que está perto de você, fazendo você ficar doente, precisa escutar a palestra. Posso te falar isso, mas se você não quiser vir, você não vai vir. Ele fala nesse capítulo para certas pessoas que vão escutar a palestra, que ficam com sono e dormem na palestra. Quanta gente a gente consegue? A gente conhece que chega lá no centro, tá bem, aí chega no centro. O que que é isso? É o obsessor, gente. Porque aí termina o centro, passou o sono. É o obsessor, então tem que lutar. Ah, tá com sono? Então levanta, pega uma água, toma um chá. Conversa com o mentor e fala assim: eu não quero dormir, eu preciso escutar isso. Porque o obsessor vai fazer a gente ficar com sono para não escutar aquela mensagem que você vê que ele fala. Eu achei tão interessante. Eu tô fazendo um monte de spoiler para outro capítulo, né? Para outra parte, mas de levar a mensagem da pessoa que tá dando a palestra, assim, entrega, pumba, para Célia, entrega, pumba, para Mariângela, né? Então, isso que a gente é inspirado na hora, eu preparo o meu conteúdo, mas na hora de dar o meu conteúdo muda. Para que eu possa ajudar aquelas pessoas que estão ali. Agora, se a Célia estiver dormindo, se a Mariana estiver dormindo, se a Luz estiver, não vai escutar,
né? É. E a gente escuta aquilo que a gente precisa, né? Você pode estar falando milhões de coisas, mas eu vou escutar aquela parte, vai me chamar mais atenção, a Célia vai ser outra parte. Mas a gente sempre tem que estar atento também, né? Não só na hora de ajudar, como também ser ajudado. É. Isso que ele fala da gente lembrar de auxiliar para ser auxiliado, para a gente estudar e trabalhar para a gente crescer. Porque a gente também fica nessa de, ai, não tô pronto, ai, não consigo, ai, tenho medo. Não, gente, joga essa poeira fora. Porque só a gente se mexendo que a gente sai do lugar. A palestra que eu mandei para vocês do Haroldo fala que a gente tem que olhar para nós, para quem está na doutrina já há mais tempo, olhar para nós há 3 anos atrás. Isso está num dos livros do Chico. Se a gente não viu mudança na gente em 3 anos, então é que o negócio está sério. E eu acho que 3 anos é bastante. Mas se em 3 anos eu não aprendi a ser mais paciente, mais tolerante, ter mais jogo de cintura, menos briguenta, menos maledicente, alguma coisa tem que ter melhorado. Se eu não aprendi a estudar mais, a fazer mais, a ajudar mais, a reclamar menos, né? É sair do papel da palavra e ir para o verbo mesmo, para a gente fazer, né? Mas alguém quer comentar? Quer comentar, Mams? Peraí que você tá no mudo. Você tá no mudo. Como sempre, toda a reflexão foi muito linda, mas em dois momentos eu senti uma energia diferente, especial. A primeira foi na colocação, o lembrete, que não é novidade para nós, mas sempre oportuno, que todos nós precisamos estar sempre prontos para auxiliar os doentes, doentes do corpo e doentes da alma, né? E me comoveu também a, a analogia automática que a lição trouxe com a prece de São Francisco. Vejam, nem todo mundo conhece André Luiz, mas a prece de São Francisco é conhecidíssima, divulgada, e ela, de uma certa forma, é um resumo objetivo desses ensinamentos que André Luiz nos traz aí, né? E a nossa responsabilidade fica maior, porque nós não só conhecemos a prece de São Francisco, como conhecemos André Luiz. Então, o nosso compromisso é com o bem. Mais alguma coisinha antes da gente encerrar? Então vamos fechando os nossos olhos, pedindo nesse instante que a equipe de André Luiz derrame sobre todos nós aquele passe espiritual completo, renovador, que equilibra os nossos centros de força, que nos traz paz, harmonia, alegria, força, força interior, Senhor. Inspiração. Pedindo que André Luiz e a sua equipe visitem os nossos lares, cuidem de nós, dos nossos familiares. Que nos ajude, Senhor, a ser mensageiros do bem onde quer que estejamos. Inspira-nos nas nossas ações, Mestre, todos os dias. Fluidifica a nossa água, colocando aí para cada um de nós aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E protege-nos até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que assim seja. Obrigada.